Isso para mim sempre foi um tema, assim, importante e não negociável, né? A minha carreira, eu botei ela muito importante. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu falava inglês fluente, espanhol fluente. Aí vem a educação, francês, né? A educação. Já era formada eu já era pós-graduada pelo IBMEC, Mercado de Capitais. E eu olhava ali para Recife e falei, Recife tá pequeno, eu me sinto a Mulher Maravilha. Ali eu me sentia a Mulher Maravilha. Hoje em dia eu já não me sinto mais não, e eu sei que eu não dou conta de tudo. Mas naquela época eu achava que podia. E eu disse, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso expandir e tal. E eu fui para São Paulo, foi na época que eu fui trabalhar na Ambev. E fui solteira, certo? Não tinha filho no jogo ainda ali. Mas a minha prioridade naquele momento era trabalhar, estudar, me profissionalizar, né? A minha carreira. As escolhas são diferentes, né? Eu vim ter filho mais velho, eu tenho 47 anos, a minha mais nova tem 10, então a mais nova eu tive com 37. E lá em São Paulo fiz outro MBA, então aí já falando de educação, para mim, assim, sempre foi um ensinamento do meu pai. E esteja com a chave na mão, porque na hora que a porta chegar, se você não tá com ela na mão para abrir a porta, já a história do cavalo selado, né? Que a sorte lhe encontre preparada. Exato. Esteja preparado, né? Esteja preparado para quando aparecer o momento, né? Exato. E em 2004, eu e meu marido nos casamos, e foi na época da fusão da Ambev com a Interbrew, e o headquarter global virou em Bruxelas, né? E já ali no começo, eles convidaram em torno de 40 executivos para fazer a jornada internacional de levar a gestão da Ambev para fora. Nós éramos 4 mulheres, e o restante todos homens. E fomos. E meu marido, na hora, topou. Ele também era executivo na época de área comercial. Ele disse, ótimo, vou fazer um sabático. Isso é um ponto importante, né? Da parceria. Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse ele. Exato. Eu digo que ele é o meu maior coach. É impossível ser. Bonito você falar isso. Legal. Sensacional depoimento. Porque não é uma concorrência, né? Não é uma corrida. Não, e a gente foi escolhendo como um projeto familiar, né? Ele teve um momento dele lá de executivo, depois ele quis ser empresário, enfim, a gente vai conciliando. É o projeto da família. Exato. E é o projeto de ser feliz. Não é o projeto de alcançar o maior sucesso. Não. É o projeto de ser feliz. E isso vai ter altos e baixos na vida, né? Como família. E quando a gente foi para Bruxelas, era para eu tocar um projeto de 2 anos. Ele disse, não, 2 anos de sabático, estou tranquilo, vamos, né? Mas aí, enfim, a Ambev foi crescendo lá fora, a ABI e tal, e foi ficando grande, e a gente foi ficando, e dificilmente eu ia conseguir voltar para o Brasil. Eu tinha uma função global, então eu tinha que viajar muito. Eu viajava do Canadá, a China, a Rússia, a Europa inteira. Era bem intenso. Você ficou quanto tempo? 4 anos. Tá. 4 anos lá. Eu saí de São Paulo para lá, depois eu fui repatriada para São Paulo. E no meu 3º ano, aí o relógio biológico bate a porta. Você não pode, né? Para mim, quando eu fui dando a lutação, eu disse, quer saber, eu preciso, né? Eu queria a maternidade, para mim era importante. Quero engravidar, enfim. Então, me atentar e deu certo, né? Deus mandou. E quando eu engravidei, eu me virei para o meu chefe e disse, olha, eu não vou conseguir continuar essa função global, né? Isso não significava que eu estava abrindo mão da minha carreira. Isso é uma coisa importante de ser dita, que eu acho que as mulheres, às vezes, elas têm receio de dizer sim, não, de ser honesta. Aquele momento, para mim, era ser honesta, de ser feliz, de dizer, ó, eu quero continuar sendo a super executiva que eu me sinto ser, no outro papel, que concilia esse momento que eu quero ter bebê. Eu não vou poder ficar com um bebê em Bruxelas e eu dentro do avião do Canadá à China. Valeu enquanto durou, né? E eu fui super bem recebida pelo tema. O meu chefe na época, enfim, a quem eu me reportava, muito bem compreendeu e falou, concordo com você. Vamos puxar uma posição. E está na hora também da tua carreira ir para uma outra posição, e a gente conciliou. Porque a gente tem uma tendência, perfil, eu vou chamar perfil feminino, tem uma tendência a achar que o fato de ser uma alta executiva não tem possibilidade de conciliar família, né, com a carreira, né? A gente vê inúmeras histórias aí de pessoas que optaram por não ter filhos, né? E aí eu costumo muito dizer que isso não está relacionado necessariamente à carreira, mas sim são escolhas pessoais em função de várias coisas. A minha equipe escuta muito de mim, agora meu filho Eike escuta muito também. Com planejamento, a gente tem tudo o que a gente desejar. Então eu vou repetir, na verdade eu vou encorpar a minha frase, Dandan. Com
educação, estudo e planejamento, a gente chega onde a gente desejar. Porque os meus pais, eu venho de origem muito humilde, diferente da sua mãe, que teve a questão da graduação, a possibilidade. Eu sou letras. Letras. Então, eu gosto pelo idioma. Meu pai é motorista de táxi, minha mãe professora da prefeitura, mas eles sempre me colocaram uma coisa que acho que carrego na minha vida. Através do estudo, minha filha, você vai conseguir o que você desejar. E tem uma cena, Dandão, que eu guardo na memória. Eu fui fazer o vestibular, isso em final de 1990. E eu pego o ônibus para ir para a Universidade Federal, porque na minha época era só a Universidade Federal. E quando eu volto, tá minha mãe me esperando na porta de casa, ali naquela torcida para passar na faculdade. Então, isso é muito forte para a gente. Então, isso é uma coisa que eu carrego e que eu quero passar para os meus filhos e para quem trabalha comigo, para quem está ao meu redor. Então, a questão da educação te proporciona